Pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Lucas Reis e hoje nós vamos resolver essa questão que caiu no concurso do IFMT de 2020, que diz o seguinte: o valor de x na seguinte expressão, x é igual raiz quinta de 0,00032 vezes a raiz quarta de 0,0256, tudo isso dividido pela raiz cúbica de 0,125. É igual a quanto? Aí tem as alternativas aqui A, B, C, D, E. Como a gente vai iniciar resolvendo esse problema? Sumindo com esses números decimais, tá bom? Então eu vou repetir aqui, ó, o x, vou colocar a minha fração, que ela vai se manter aqui, e a gente vai sumir com esses decimais. Eu não tenho aqui a raiz quinta de 0,00032? Como que eu posso escrever isso? Eu posso escrever como raiz quinta. Olha esse número aqui, ó. Deixa eu mudar a corzinha. Olha esse número aqui de dentro, 0,00032. Pensa nesse número como se não houvesse a vírgula. Caso não houvesse a vírgula, esse número seria escrito como 32, concorda? E aí, como eu vou escrever em formato de fração para sumir com esse número decimal, eu vou colocar o número 1 aqui embaixo, porque toda fração tem denominador 1, e a quantidade de casas decimais após a vírgula eu vou completar com zero. Por exemplo, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 números após a vírgula. Então eu vou vir aqui e vou colocar 1, 2, 3, 4, 5 números. Então eu acabei de converter. Vamos para o segundo. Raiz quarta. Leia esse número aqui como se não houvesse vírgula. Qual número restaria? O 256, certo? Então, 256. Vou colocar em formato de fração, então eu jogo 1 no denominador. Agora você conta quantos números tem após a vírgula. 1, 2, 3, 4. Então, eu vou completar o denominador com 4 zeros. 1, 2, 3, 4. Então, aqui em cima a gente ficou com raiz quinta de 32 dividido por 100.000, vezes raiz quarta de 256 dividido por 10.000. Parece que está pior, mas está bem melhor, tá bom? Então, vamos fazer o de baixo agora. Raiz cúbica, leia, deixa eu pegar aqui outra corzinha, esse número aqui como se não houvesse vírgula. Esse que eu pintei de roxinho. Então, vai ficar 125. Vou colocar como fração, então eu coloco o número 1 no denominador. E agora eu vou contar quantos números tem após a vírgula. Então, 1, 2, 3. Vou completar esse 3 com 0. 1, 2, 3. Primeiro passo está pronto. Vamos para o segundo passo agora, que é reescrever esses números, o 32, o 256, o 125, o 100.000, o 10.000 e o 1.000, em formato de potência. Tá bom? Como que eu vou fazer isso? Eu vou colocar em potência, galera, porque eu transformando em potência, eu consigo sair da raiz, tá bom? Então, para isso, a gente vai precisar fatorar, tá? Então, vamos fatorar aqui o número 32, ó. 32 fatorando, eu divido ele por 2, que dá 16. Divido novamente por 2, dá 8. Por 2 dá 4. Por 2 dá 2. E dividido por 2 dá 1. Caso você tenha dificuldade em fatorar, eu vou estar deixando o link aqui em cima, tá? No card e também lá na descrição. Então aqui, ó. Não ficou 2, 2, 2, 2, 2? Eu tenho o número 2 aqui quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5. Então, 32 é a mesma coisa que 2 elevado à quinta. Agora eu vou fazer isso com 256. Ó. Vou colocar aqui do ladinho. 256. Vou dividir por 2. Dá 128. Por 2, 64. Por 2, 32. Por 2, 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Continuando. Dividindo por 2 dá 2. E dividindo por 2 dá 1. Logo, eu tenho o número 2, vamos contar quantas vezes, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, tá aqui o 8. E por último, eu vou fatorar agora o 125. Então, vai ficar aqui, ó, 125. Não dá para dividir por 2 e nem por 3, então eu vou começar pelo próprio 5, tá? Tem que sempre dividir por primos. Então, 125 dividido para 5 é 25. Que dividido para 5 dá 5 e dividido para 5 dá 1.
Então, aqui eu tenho 5, quantas vezes? 1, 2, 3. 5 3 vezes, ou seja, 5 elevado ao cubo. Tá legal? Então, vou escrever isso agora lá. X é igual a raiz quinta. O 32 eu vou escrever como 2 elevado à quinta. 2 elevado à quinta. Ah, Lucas, e esse 100.000 a gente também vai fatorar? A gente pode, mas não precisa, que tem um jeitinho mais fácil. Tá vendo que é o número 1 seguido de um monte de zero? Você pode escrever o número 10 e aí você conta quantos zeros tem ali. 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, isso é a mesma coisa que 10 elevado à quinta também. Tá bom? Então, vou fechar aqui. Vezes, agora a raiz quarta. 256, nós vimos que é a mesma coisa que 2 elevado à oitava potência. Então, tá aqui. Vamos ver se você entendeu o lance aqui do 1 seguido de zeros. Eu coloco o número 10 e conto quantos zeros tem. 1, 2, 3, 4. Então, aqui é a mesma coisa que 10 elevado à quarta potência. Tudo isso aqui dividido por raiz cúbica de 125. Olha o 125 aqui, 5 ao cubo. Então, tá aqui o 5 ao cubo. E vamos transformar o 1000 em potência. Coloco o número 10 e conta quantos zeros tem. Tem 3 zeros, então é 10 elevado ao cubo. Tudo bem? Deixa eu só separar aqui um pouquinho, que eu estou achando que está um pouco embolado. Vou jogar ele aqui para baixo, tá bom? Daqui dessa etapa, a gente veio para essa etapa aqui embaixo. Agora a gente vai seguir com a nossa continha. Então, o meu x ele vai ser igual. Tá vendo que aqui eu tenho expoente 5 e índice 5? Eu posso anular todos eles. Então, eu posso cortar esse 5 com esse 5 e esse 5. Por que isso, Lucas? Propriedade de radiciação. Quando o expoente ele é igual ao índice, eu posso anular os dois e só sobra o meu radicando. O meu radicando, nesse caso, é o 2 e o 10. Então, aqui vai sobrar 2 sobre 10. Vezes. Estão vendo aqui agora? Eu posso cortar esse 4 com esse 4. Então, ali embaixo, fica o 10. Porém, em cima, eu não consigo cortar. Mas vamos fazer aqui um rascunho. Vou apagar essa fatoração. E vamos fazer um rascunho desse número. Vou até fazer aqui de rosa. Eu tenho raiz quarta de 2 elevado a 8 dividido por 10 elevado a quarta. Pensa comigo. 2 elevado a 8 não é a mesma coisa que 2 elevado a quarta vezes 2 elevado a quarta? Propriedade de potência, tá? Se você também não está lembrando desse assunto, vou estar deixando o card aqui e o link na descrição. Mas como que funciona? Se eu tenho bases iguais multiplicando, eu posso somar os expoentes. E aí 4 com mais 4 dá 8. Então, aqui dentro eu posso escrever assim, raiz quarta de 2 a quarta vezes 2 a quarta, dividido por 10 elevado a quarta. E aí, olha o que acontece. Todo mundo tem expoente 4. Posso cortar todo mundo com esse índice aqui. Então, quem vai me sobrar? Vai ser 2 vezes 2, esse carinha e esse carinha, e o 10 aqui embaixo. Então, vou colocar isso, 2 vezes 2, dividido para 10. E lá no denominador agora, que a gente não pode esquecer dele, tá bom? Eu tenho 3, 3 e 3. Cortei todo mundo. Então, ficou 5 sobre 10. Vamos agora calcular os valores que tem nessa multiplicação, tá bom? Então, seguindo aqui para o ladinho, eu tenho que x é igual. Multiplicação com os numeradores, esses aqui, tanto esse quanto esse. 2 vezes 2 é 4, e 4 vezes 2 dá 8. Então, essa parte aqui de cima vai dar 8. Agora ali embaixo, 10 vezes 10 dá 100. Então, vou escrever aqui 100. Tudo isso dividido por 5 sobre 10, certo? Opa, se eu tenho fração de fração, né? Fração de fração é quando eu tenho uma fração em cima dividido por uma fração embaixo.
Como que eu posso resolver isso aí? Eu posso resolver dessa seguinte maneira. Vou vir aqui para baixo. X é igual. Pega a primeira fração e repete. 8 sobre 100. Não está dividindo? Eu vou passar multiplicando. E aí eu inverto o denominador. Se ele é 5 sobre 10, ele vai ser agora 10 sobre 5. Seguindo aqui com a minha continha, ó, podemos anular. Como a gente tem multiplicação, eu posso cortar esse 0 com esse 0. E eu também posso simplificar. Ó. Olha aqui esse 8 e o 10. Ambos são divisíveis por 2. 8 dividido para 2, isso é igual a 4. E 10 dividido para 2 é igual a 5. Então, vai ficar aqui, ó, x é igual a 4 sobre 5 vezes 1 sobre 5. Então, vamos lá. 4 vezes 1, isso é igual a 4. E 5 vezes 5 é igual a 25. Tá vendo que a gente não tem nenhuma opção desse jeito aí? Então, a gente pode dividir, tá bom? Então, dividindo, eu vou ter que x é igual. Vou fazer a divisão aqui em cima, ó. 4 dividido para 25. Não dá para dividir porque o 4 é menor do que 25. Então, eu vou vir aqui e vou acrescentar o zero. Eu acrescentei o zero no dividendo, eu acrescento uma vírgula no quociente. Mas como não tem número na frente, eu vou colocar o número zero. E agora eu vou pensar, qual número vezes 25 chega perto do 40? O número 1, pois 1 vezes 25 dá 25. E aí, quando eu subtraio esse 25 daqui, me resta 15. 15 também não dá para dividir, então eu vou colocar aqui o zero. Agora eu te pergunto, qual número vezes 25 dá 150? Esse número é o 6, né? Pois 6 vezes 25 é 150 exatamente. Então, x vale exatamente 0,16 e o nosso gabarito é a letrinha D. Então, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva no canal para receber novidades. Dê um like nesse vídeo se você gostou de fato. E compartilhe com seus amigos que também estão estudando para concursos. Então, te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau. Don't wanna sleep in